Amém. Pastor Júnior não está hoje, está se recuperando. Uma dessas doenças aí que acometem o nosso tempo, né? Logo ele está, semana que vem ele está de volta. Teve que se resguardar hoje. Amém. Abre tua Bíblia no Salmo 34, que nós vamos ler juntos. Essa semana, como muitos, de nós, eu não fiquei muito bem. E aí fui descobrir o que eu tinha, fiz um monte de teste, até de gravidez. Brincadeira. Aquele que dá os risquinhos, sabe? Eu mandei uma foto para minha esposa, não estou grávido. Então tá tudo bem. E aí a gente vem se recuperando. E a garganta é mais chata. Então eu falei, vou ligar para o pastor Júnior e falar que para mim não dá. Mas ele ligou primeiro falando que não dava para ele. Ai. Vamos lá, o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Salmo número 34, olha só. Salmo de Davi dizendo que o Senhor é bom. Fala comigo, o Senhor é? Agora, quem tomou café da manhã? O Senhor é? Quem quer almoçar? O Senhor é? Ah, vocês são fominha. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame, jamais os seus rostos serão confundidos. Clamou a este filho e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e o livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quando diz que nenhum dos ossos do justo será quebrado, você sabia que Jesus, passando por tudo que Ele passou, por todo o sofrimento, por toda a dor, por ter apanhado tanto, você sabia que nenhum osso sequer foi quebrado? A palavra do Senhor, ela se cumpre na íntegra. Sabe? Davi está dizendo assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom, e eu bendirei o Senhor em todo o tempo. Queridos, mais do que virmos à igreja, mais do que escolhermos uma igreja para ir, e cumprir com o compromisso de ir,
é estar nesse ambiente e perceber que você não está sozinho. É você perceber que não é só algo natural. Não é que você está acompanhado pela sua família, os seus amigos, os seus irmãos da igreja. Mas é perceber que a presença de Deus se faz real. Vivemos um tempo onde todo mundo tem algo para dizer. Vivemos um tempo onde todo mundo tem uma teoria para tudo. Todo mundo tem um curso para ensinar sobre tudo. Todo mundo sabe sobre tudo. Mas a igreja foi chamada para se alimentar da palavra de Deus. E a pergunta é: quanto tempo nós gastamos da nossa vida, da nossa semana, dos nossos dias, nos alimentando do alimento que vem da parte do céu? E quanto tempo gastamos da nossa vida nos alimentando daquilo que não interessa, daquilo que não edifica? Você precisa ser edificado. A sua vida precisa ser edificada no Senhor. Não tem outro caminho. A gente pode pensar que existem atalhos, mas não existem. Portanto, nós dependemos da palavra de Deus. E eu quero te encorajar nessa manhã a ir mais fundo em conhecer essa palavra. Se você conhece, conheça mais. Se você não conhece, é hora de conhecer. Chegou o dia, chegou a hora. Não é hora de esperar mais. Amém? Posto isso, Davi vai dizer que o Senhor é bom. Davi vai dizer que vai bendizer o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós, como seres humanos, somos tentados na nossa carne, quem não? Somos humanos. E o grande problema é que queremos, na caminhada de fé, na jornada de fé, negar isso muitas vezes. Queremos ser seres espirituais, porque aprendemos isso e agora, ao querer o ser espiritual, começamos a falhar, porque quando não erramos de um lado, erramos do outro. É assim ou não é? E aí a gente começa a negar a nossa natureza humana que Deus nos deu. É verdade que o homem que habita em nós é o homem caído, é o homem pecador, mas é verdade também que Jesus veio e trouxe redenção. Então aquilo que ainda não é pleno, um dia será. Você ainda vai lutar com a sua carne. Você ainda vai lutar com os seus pecados. Você vai lutar com as desgraças que rodeiam a sua própria mente, os seus próprios olhos. Mas é necessário continuar fazendo isso. É necessário não desistir disso. Porque um dia nós o veremos face a face e seremos como Ele é. Então não desista disso. Ao teu louvor, meu querido, a nossa adoração, ela não pode ser de momentos, ela precisa ser em todo tempo. Não pode ser quando eu estou feliz. Ou não pode ser quando eu estou muito preocupado, muito angustiado, e aí eu me achego a Deus, então. Precisa ser em todo tempo. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, vamos ler juntos. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Sabe? É essa esperança em nós, que é o próprio Cristo, que é o combustível único e suficiente para que em todo tempo possamos bem dizer ao Senhor. Diante de todas as situações, bem dizer ao Senhor. Como eu faço isso? Sem uma perspectiva, não apenas de futuro, querido. Não é apenas futuro. Fala para a pessoa do seu lado aí. Não é apenas futuro. É eternidade. Isso. É necessário uma perspectiva, então, mais do que de futuro.
É necessário uma perspectiva de eternidade para que você esteja posicionado no lugar que você precisa. E essa manhã o Senhor nos trouxe aqui para nos posicionar aonde precisamos estar. Essa manhã aqui você pode ir embora e desperdiçar ela, mas você pode abraçar essa manhã e saber que Deus te reposicionou. Saber que Deus te colocou aonde você precisa estar. O seu louvor estará quando em meus lábios? Sempre. O seu louvor não estará de vez em quando em meus lábios. O seu louvor não estará no domingo em meus lábios. O seu louvor não estará no ensaio da banda em meus lábios. O seu louvor não estará quando tudo der certo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. Hebreus 13:15, vamos ler juntos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse louvor precisa sair de um lugar específico. Esse louvor não sai de qualquer lugar. Ele sai de lábios que confessam o seu nome. Lábios que confessam o seu nome. Fala de algo mais profundo. Porque ao falar, ao produzir o som, alguma coisa aconteceu aqui dentro primeiro. Sabe, não se trata da boca para fora, não se trata de uma conversa para fora, se trata de algo que foi gerado aqui dentro. Confessar ao Senhor não é levantar a mão na igreja e falar, eu aceito Jesus como meu Salvador. E é um passe de mágica e a chave virou. Confessar ao Senhor é a hora que você sair daqui. Ao viver com a tua família na tua casa, ao viver com os teus amigos, ao viver nas tuas decisões e nas tuas mazelas, naquilo que te aflige, naquilo que te oprime, é nessa hora que você confessa. É nessa hora que você olha para a angústia e fala, Jesus, eu creio em Ti mais do que essa angústia. Jesus, eu confio mais no Senhor do que nisso. Você olha para um diagnóstico médico e fala, Jesus, eu confio mais no Senhor do que nesse diagnóstico médico. E o Senhor pode fazer do jeito que você quiser. Quando dá errado e você esperava que desse certo, deu errado. E você fala, deu errado, mas eu confio, Jesus, mais no Senhor do que nesse resultado. Quantas vezes esperamos que algo dê certo, mas é só a nossa expectativa humana. E eu queria te trazer algo para a gente entender Salmo 34. Porque é lindo ler Davi falando dessa forma. Uau, que incrível Davi falando desse jeito. Mas eu queria que você entendesse quando e como ele escreveu esse salmo. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 até o 15 nós vamos ler. E você vai entender o exato momento em que Davi escreve o Salmo 34. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos, vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem esse para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Olha o que acontece aqui. Davi está fugindo de Saul. Saul desejava matar Davi a todo custo. Davi havia sido ungido rei pelo profeta Samuel.
E agora, nesse momento aqui, desse texto, dessa narrativa, Davi ele está exatamente fugindo para não morrer. E aí, na fuga, Davi tentando salvar a sua vida, ele está procurando soluções. Ele está procurando respostas, ele está procurando caminhos. Há um momento da trajetória que percebemos que nós precisamos fugir para não morrer. A gente percebe que tudo que a gente precisa é continuar respirando, é continuar vivo. E nessa hora nós começamos a nos debater, nós começamos a buscar, nós começamos a correr, nós procuramos soluções. E ao menor sinal de algo que aponte lá no fim do túnel, a gente vai dizer, olha uma luz ali no fim do túnel. É essa que Deus preparou. Davi tinha acabado. Deixa eu abrir aqui. Davi tinha acabado de sair de Nob, onde estavam os profetas. Porque ele vai lá primeiro buscar refúgio. Naquela casa de profetas ele vai buscar e ele encontra ali alguém que trabalhava para o rei, alguém que era perigoso, uma figura que trouxe insegurança para Davi. Ele fala, bom, não posso ficar aqui. Então Davi inventa uma história, porque ele sabia que aquela pessoa estava lá espionando a situação e que levaria as informações para o rei. Então Davi conta uma história para o sacerdote, ele fala, foi o rei Saul que me mandou aqui para um trabalho específico, X, Y, Z, conta uma história e vaza. Davi, na fuga, na correria, na corrida, ele não tinha uma espada sequer, ele não tinha arma, ele não tinha preparo. Quando a gente está tentando não morrer, a gente não está preparado, porque a gente está apenas correndo. E para correr, quanto menos coisa a gente tiver, mais leve fica. Mas ao apenas correr, talvez a gente perde a estratégia. Será que é hora de correr ou será que é hora de ter a estratégia que vem do Senhor? Então aqui Davi, ele fala com o profeta, ele fala com o profeta ali. O profeta entrega para ele a espada que foi de Golias. Ele pega aquela espada e vai embora, porque ele não podia ficar ali. E aí ele vai, na cabeça dele, buscar uma outra forma. Assim como na tua, você fica buscando soluções. Como é que eu faço com aquele problema? Eu acho que agora eu acho que é assim. Aí no outro dia você acorda e fala, não, eu acho que é diferente. E aí ele vai buscar, quando ele vai buscar ajuda, as pessoas reconhecem ele. Sabe, você pode não estar na sua melhor fase. Você pode não estar no seu melhor momento. Mas as pessoas sabem quem é você, o Filho de Deus. As pessoas vão reconhecer quem é você. Vão reconhecer a sua fama, independente do seu momento. Algumas vão achar que você está naquele melhor momento ainda. Tadinha, nem sabe o que você está vivendo. E alguém vem até pedir oração para você. No dia que você fala, meu Deus, hoje eu preciso de alguém que coloque a mão na minha cabeça. Eu preciso de uma ajuda, Deus. Aí nesse dia você fala, vai aparecer um profeta, uma irmã do coque, vai aparecer alguém, um anjo voando, vai entregar o rolo. Sabe o que aparece? Uma pessoa pedindo oração para você. Aí você fala, ai meu Deus. Aqueles homens do rei ali, Aquis, falam assim, esse cara aqui é famosíssimo e poderosíssimo. E Davi nem era o rei ainda. Mas a fama dele já corria. E outra, a gente pensa que nós precisamos receber algo aqui, um título, algo bonito, uma placa. A gente acha que tem que ser tudo certinho. Não, Deus, Ele faz isso por último. Primeiro, Ele faz o que Ele tem que fazer. E não é você ter, é você ser. Deus está fazendo você ser.
Ah, mas ninguém reconhece. Calma, não é o título que vai trazer reconhecimento. É alguém olhando para a tua vida e falando, não é mais aquela pessoa. Ele se tornou alguém diferente, ele se tornou alguém que parece muito Jesus. Ele se tornou alguém que parece muito com Jesus. E aí, Davi fala, caramba, se eu não vou morrer da espada de Saul, eu vou morrer agora aqui, porque esses homens não vão deixar eu escapar vivo. E ele inventa uma loucura. Ele dá uma de louco. Literalmente, ele sai babando e dando uma de louco. Eu não sei se você já precisou fazer isso, mas tem hora que a gente tem que dar uma de louco. Mas na hora que a gente precisa sair pela tangente, porque a gente pensa que o Senhor abriria uma porta e em grande honra nós passaríamos por ela. Eu gastei anos da minha vida esperando uma porta de honra do Senhor para que a chave fosse virada, para que a história de Deus fosse cumprida na minha vida. E eu achava que era uma porta de honra, mas foi uma saída pela tangente que começou a mudar a história da minha vida. Foi uma saída pela tangente que mudou a história da minha esposa, da minha família e de muitos amigos. Porque a gente esperava uma porta de honra. Mas nesse momento onde parece que você está dando uma de doido, literalmente, porque alguém olha e fala, ele é um tonto mesmo, é uma bobinha mesmo. Ele não sabe o que estão falando dele, não sabe o que estão fazendo pelas costas dele. Nessa hora, você fala, meu Deus, essa hora eu estou perdido, eu estou reprovado, o Senhor não me ama mais, o Senhor não me quer. O Senhor não cuida mais de mim. Nessa hora, ainda bendirei ao Senhor em todo o tempo. Nessa hora menos provável, nessa hora mais radical, ainda é a hora que o Senhor deseja ser adorado. E Davi tinha uma convicção nele. Porque Davi, ele não tinha ainda o reinado, mas ele era. Davi dá uma de doido e Davi sai. Agora, humanamente falando, Davi apenas está sobrevivendo. Humanamente falando, Davi está apenas tentando se manter vivo. Por quê? Porque Davi já havia, lá, 1 Samuel capítulo 16, sido ungido rei pelo profeta Samuel. Ele já tinha recebido o óleo na sua cabeça e a palavra de Deus dizendo que ele era o novo rei de Israel. E quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente espera o quê? Viver ela. A gente espera que ela se cumpra. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você deseja o quê? Viver imediatamente, porque você diz, eu creio nessa promessa. Mas nem sempre é assim, tão fácil. Nem sempre é assim. E no PG dessa semana saiu uma conversa. E a conversa foi, mas Deus gosta de processo, né? Não é que Deus gosta de processo. É que é o único jeito que Deus estabeleceu. É a natureza dele e ele não vai contra. Ele poderia mandar Jesus aqui nessa terra, como Jesus veio. E Jesus chegava aqui, levitando e fazia assim, estralava o dedo e estava tudo pronto. Mas Jesus foi poupado? Não foi. Porque Deus estabeleceu a natureza e ele respeita a lei que ele estabeleceu. Não é que Deus ama o processo, é que ele sabe que é o único jeito de a gente aprender. Ele sabe que é o único jeito de a gente crescer. Então, Davi que já era ungido rei, Davi que já havia estado na presença do rei Saul, e ele chegou lá com o seu teclado Nord, tocou, chegou com a sua harpa lá, tocou, e o espírito que atormentava Saul saiu, Saul foi liberto. Uau, esse jovem, esse rapaz é diferente. Ele tem uma unção na vida dele. Quando ele toca, alguma coisa no mundo espiritual acontece. Caramba, o cara é ungidão, o cara tem unção, o cara faz acontecer. Aí vem o gigante.
vem Golias, e ele é o cara que enfrenta o gigante e que salva uma nação da vergonha. Ele não só vence o gigante, ele é chamado para o palácio. Não só isso, ele casa com a filha de Saul. Não só isso, ele se torna o melhor amigo do filho de Saul, Jonatas. Olha quanta coisa Deus já tinha feito na vida de Davi. Olha, meu amigo, olha, meu irmão, quanta coisa Deus já fez na sua vida. E você coloca em xeque-mate porque você fala assim, mas não combina com tudo que eu estou vivendo. E não vai combinar. Essa manhã eu estou aqui para te dizer que muitas vezes não vai combinar tudo que Deus fez na sua vida com o que você está vivendo hoje. Você vai olhar e falar, Deus já fez tanta coisa, já era para eu estar voando. Já era para eu estar longe, já era para eu estar nas alturas. Mas olha a minha situação. Olha quantas coisas maravilhosas já tinha acontecido na vida de Davi. Mas agora ele só está tentando sobreviver. Ele só está fugindo da espada de Saul. Davi vai ter que lutar mais uma vez. Davi vai ter que lutar para viver a promessa de Deus. E ao Davi lutar pela sua própria vida, ele está lutando para que a palavra de Deus se cumpra. Para que a palavra de Deus se cumpra em você, você precisa lutar para sobreviver, para se manter de pé, para se manter íntegro. Mateus capítulo 4. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus é levado ao deserto por quem? Pelo diabo? Não. Quem leva Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. Então, se você acha que as situações de conflito na tua vida, se você acha que as situações difíceis foi o diabo que fez, foi o diabo que te levou, você precisa entender uma coisa, irmão. Quem governa a sua vida? Então foi ele que fez. Amém? Se Deus governa a tua vida, foi ele que fez. Tem um monte de crente em crise, porque estão vivendo coisas que não combinam com o que Deus já tinha feito no passado. Mas se você, é muito específico isso hoje, se você é um desses crentes em crise, porque não combina, eu preciso te lembrar que quem governa a tua vida é o Senhor. E ele leva Jesus, Jesus é tentado. Depois de 40 dias sem comer, sem beber, Satanás vai tentá-lo. E Jesus precisa vencer. Veja que antes do ministério de Jesus iniciar, ele precisou vencer. E você também vai precisar vencer. Porque a gente cria algo de que o Senhor vai fazer na nossa vida. Sabe, a minha família vai ser maravilhosa porque eu me converti à igreja evangélica, eu me converti a Jesus, então por isso será maravilhoso. Será maravilhoso se você lutar para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. No momento da história onde as pessoas estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de angústias, ansiedades, as pessoas estão jogando a toalha, os psicólogos estão ganhando bastante dinheiro. Os psiquiatras, as pessoas estão jogando a toalha. Irmãos, você está aqui hoje ouvindo, você não pode jogar toalha, você precisa lutar. Então, o Senhor me deu um casamento. Vai depender de você nesse casamento. Vai depender de que você seja um bom marido, uma boa esposa. Vai depender que você abra mão de você mesmo para poder ganhar. E é aqui, irmãos, é aqui que nós erramos. Porque para ganharmos, nós precisamos perder primeiro. Jesus, ao vencer a tentação, ele não sai voando lá do deserto. Ele sai humildemente para encarar a sua jornada. E nessa jornada ele vai ter que se entregar. Ele vai ter que perder. Ele perde a sua reputação. Ele é o Filho de Deus, sem pecado. Mas ele vai ser preso
como um bandido. Ele vai ser levado para uma cruz onde ficavam os piores bandidos. Você fala, Deus, mas a minha reputação, Deus. Que reputação, irmão? Você precisa ser conhecido de Deus. Porque muitos naquele dia chegarão e falar, Senhor, Senhor, hoje é o dia, hein? Grande dia. Lembra, Senhor, a gente é amigo, hein? Senhor, lembra que eu abri uma igreja, fundei uma igreja? Falar, não lembro. Lembra que eu tocava no louvor? Não lembro. Lembra que eu era que chegava primeiro? Não lembro. Lembra que eu era o mais assíduo? Não lembro. Lembra que eu era o mais arrumado lá? Lembra que eu fazia, que eu orava e as pessoas eram curadas? Não vos conheço. Como pode, igreja? Como pode alguém chegar diante de tantos feitos, diante de Deus, e Deus dizer assim, não te conheço? Você não pode ir embora para casa sem essa pulga atrás da sua orelha. Porque não é quem faz, é quem é. Porque fazer, você pode fazer com algumas motivações diferentes. Eu posso subir aqui para pregar com uma motivação, mas eu posso subir para pregar com outra. Eu posso servir os irmãos no diaconato com uma motivação. Todo mundo precisa ver que eu sou bonzinho, todo mundo precisa ver que eu sou dedicado, que eu sou uma pessoa correta, honesta. Você pode ter uma família muito bonita, mas com uma motivação de, eu preciso ser correto. Mas existe uma motivação, que essa sim, o Senhor vai te conhecer. É quando você faz para a glória do nome dEle. A minha família ser uma família referência, não é para que eu seja melhor do que você, é uma questão de glorificar a Deus. Os teus filhos serem os mais educados, é uma questão de glorificar a Deus. A tua casa ser limpa e organizada, é uma questão de glorificar a Deus. No teu trabalho na igreja, fazer o melhor é uma questão de glorificar a Deus. Entende? Ser um profissional dedicado é uma questão de glorificar a Deus. Ter tempo de oração não é para ser mais poderoso, mais santo. Não é para ser o mais bambambam, o espiritual da igreja. É para estar ali e glorificar a Deus com a sua vida. A gente vai falar de excelência, a gente vai falar de fazer as coisas direito. E a gente se perde nisso. Porque nem fazemos o que é humano ainda. Ainda estamos nos debatendo na nossa humanidade. E na nossa humanidade, queridos, precisamos ser arrumados nela, para que a gente possa dar o próximo passo. Agora, se você tiver um versículo para me dar respaldo, que ao você organizar a sua vida, ao você arrumar, ser alguém mais excelente, isso vai arrumar a sua vida diante de Deus? Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E o fruto é de quem? Do Espírito. E aí você vai lembrar que esse fruto tem um monte de coisa. Tem um combo. Tem paz. Tem longanimidade. Tem domínio próprio. Tem amor. Tem tudo que a gente precisa para viver. Então, não é arrumando a tua alma, é arrumando o teu espírito. Agora, quem teve o espírito arrumado, meu querido, vai aparecer. Não tem como. Não tem como. Você vai para a praia, fica lá no sol torrando. Imagina eu com essa cor aqui. Não tem como, eu vou ficar vermelho. Eu não vou voltar branco, a menos que minha esposa passe aquele sandal 150 em mim. Mas tudo aquilo que acontece aqui dentro, queridos, vai externalizar. Então, muitas vezes a gente tem um discurso errado dizendo assim, não, mas eu estou orando, não, mas eu estou buscando ao Senhor. E fala, irmão, mas você ainda não buscou, porque ainda não mostrou do lado de fora. Ainda não mudou a conduta, irmão. A gente ainda está vivendo igual, os problemas são os mesmos. Irmão, vamos tirar as máscaras, irmão, e vamos buscar de verdade a Jesus. Amém? Mas é de dentro para fora. Mateus 26:39, Jesus no Getsêmani. Se possível, afasta de mim esse cálice.
No versículo 38, Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha aqui uma boa notícia para você. Até Jesus vai orar e dizer: a minha alma está triste até a morte. Por que você não pode ficar triste? Se eu ficar triste, a minha vida espiritual está péssima. O meu relacionamento com Deus está acabado porque eu estou triste. A hora que Jesus está mais triste, triste até a morte, é a hora que Ele vai orar. Se você está triste, ore. Busque ao Senhor. Se você está feliz, cante louvores. O problema é quem está triste cantando louvor, que aí vira uma tristeza. Mas se você está triste, querido, você não é um reprovado de Deus porque você está triste. Você não é alguém que Deus riscou, você não é espiritual, risca. Não é espiritual. Jesus estava triste até a morte porque estava chegando o momento da sua traição. Pedro ia negar, Judas ia beijar e trair, ele ia sofrer todas as dores, ele sabia o que vinha pela frente. Mas nessa hora, em todo o tempo bendirei ao Senhor. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sabe, o meu convite hoje, igreja, é para que nós nos posicionemos diante do Senhor. Mas pastor, eu tenho uma guerra lá na minha casa. Irmão, para enfrentar essa guerra, que não vai ser agora, nesse momento. Porque muitas vezes achamos que o culto é mágico. Vai no culto que tudo muda no outro dia. Existem cultos que o Senhor faz coisas poderosíssimas e muda a história da nossa vida. Mas a gente vai ter que continuar esse assunto. E existem cultos onde o Senhor simplesmente dá uma instrução. O Senhor dá uma posição. O Senhor dá uma correção. Você olha e fala: não, é melhor eu nem orar, é melhor eu ficar quieto, porque quando eu estiver bem, aí eu me acerto com Deus. Quando eu estiver bem, eu falo com Deus, porque agora eu estou passando vergonha. O Senhor, sabe, quem Deus vai dizer que não conhece, não são essas pessoas. Deus não vai dizer que não conhece essas pessoas. Ele vai dizer que não conhece aquelas que foram iludidos pelo seu homem, pela sua vontade, pelo seu desejo. Irmão, qual é o desejo que você tem no seu coração? Quero fazer para Deus isso. Eu quero realizar isso para Deus. Eu quero ser assim. Eu quero... Qual é? Esse desejo está submetido ao Senhor? Está aos pés dEle? Deus já falou contigo sobre isso? Deus já te deu palavras sobre isso? Pastor, palavras são só palavras. Davi tinha muitas palavras. E uma sustentava ele de pé. Davi, você é rei. Você vai governar. E mesmo que hoje pareça que você está fazendo o papel de louco, mesmo que hoje pareça que você está fazendo o papel de bobo, se você confia no teu Deus, se você tem uma vida de verdade com Ele, Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele vai alinhar, Ele vai posicionar. Ele vai arrumar todas as coisas. Ele vai fazer. Ele é especialista nisso. Mas você precisa saber que nem tudo vai dar certo. Porque quando Davi, você fala: uau, Davi escapou da morte aqui. Davi, ele vai em busca de algo, ele vê o problema, Deus dá uma estratégia para ele e dá tudo certo. E aí, saindo de lá, inclusive, se você pegar capítulo 23, Deus vai usar Davi para livrar uma cidade inteira dos inimigos, salvar muitas vidas, mas a ida dele até os profetas fez com que Saul chegasse lá e mandasse matar todos os profetas. Restou apenas um. Mas todos morreram. Por quê? Porque deu errado o plano de Davi. Você fala: pastor, eu tive um plano e deu erradíssimo. Vai dar errado, mas o próximo vai dar certo.
Se você parar no errado, acabou. Parou no errado. Você precisa continuar mais um pouco para dar certo. Você pode ficar de pé nessa hora? Eu gosto muito de pregar e de falar sobre família, porque meu coração queima por esse assunto. Casamento, pais, filhos, mães, relacionamentos. Mas, irmãos, tudo isso tem um único motivo. E para que tudo isso aconteça, Jesus precisa ser o primeiro. O que você precisa hoje aqui, talvez você entrou aqui nesse lugar e falou, olha, eu preciso que Deus resolva isso na minha vida. Não. Deus não precisa resolver esse problema. Ele precisa ser o primeiro na sua vida. O resto vai acontecer. Ele sendo o primeiro na sua vida, o resto vai acontecer. Na sua casa vai acontecer, no seu casamento vai acontecer, com os seus filhos vai acontecer, com a sua vida financeira vai acontecer. Por quê? Porque Ele é o primeiro. Não tem, irmãos, não tem como cortar caminho, não tem como ter atalho. E no reino de Deus, é assim que funciona. E no reino de Deus é assim. Então, nessa manhã, é uma manhã de você se rasgar diante de Deus, é uma manhã de você falar as suas verdades, colocar o teu coração diante dEle e ouvir o Senhor também. Ouvir o Espírito Santo que está nesse lugar também, ministrando a sua vida. Receber encorajamento do alto para que você continue. Para que você continue na tua jornada, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das contrariedades. E o que a gente tem vivido muito é isso, contrariedades. Fala, não é possível. Mas é possível porque o Senhor tem um propósito, e esse propósito vai prevalecer sobre todas as coisas. Agora a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então coloca a tua fé no Senhor. Sem fé, querido, é um combustível indispensável. E sem ela, mas será que Deus faz? Qual é a tua fé? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã aqui, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor preparou esse tempo aqui, Deus. Deus, eu sei que tem vidas que entraram aqui nessa manhã e precisavam ouvir o Senhor falar. E o Senhor está posicionando e reposicionando pessoas aqui. Está colocando pessoas, tirando de um lugar e colocando no outro, Senhor. O Senhor está movendo, Senhor, as situações. O Senhor está movendo, Senhor, cada situação. E que o Teu nome seja glorificado sobre todas essas coisas, ó Deus. Senhor, que não venhamos, Senhor, como igreja, Senhor, cair na tentação, no erro, Senhor, de ser agradados, de acharmos que está tudo bem, de acharmos que está indo maravilhosamente bem, mas o Senhor está longe. Pai, nós queremos ter a Tua presença conosco, Senhor. E Pai, essa presença em nós produz muitos frutos. Essa presença em nós transforma a vida, transforma a caminhada, transforma os nossos lábios, transforma os nossos olhos, ó Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo alcance aqui os corações nessa manhã. Eu oro, Senhor, para que, Senhor, mentes sejam alcançadas aqui, Senhor. E que essas sementes venham a produzir frutos, Senhor. Frutos excelentes, que essas sementes que foram depositadas da Tua palavra sobre nós, ó Pai, venham a cair em terra fértil, Senhor. Para que haja testemunho, Senhor. Para que haja testemunho do Teu poder, testemunho do Teu agir, testemunho, Senhor, das Tuas maravilhas sobre nós. Senhor, nós abençoamos, Senhor, as vidas que estão aqui, os lares, as casas que estão representadas aqui, Senhor. Guerras, batalhas estão travadas
limitadas, ó Pai, mas nós oramos, ó Deus, para que o Senhor faça. Não vamos na nossa força, não lutaremos na nossa força, mas lutaremos na Tua força, Senhor. Eu oro para que essa realidade seja, Senhor, sobre as nossas casas e os nossos dias. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Se você está contrariado, meu irmão, você precisa obedecer à voz de Deus. Se você está chateado, você precisa obedecer à voz de Deus. E o que Ele mandou você fazer? A gente fica procurando os culpados da nossa chateação e da nossa contrariação. Mas, nesse momento, a gente sai de cena, né? A gente arrega e deixa para colocar a culpa em alguém que a gente pode colocar. Que é nossa, a gente põe o que a gente quer. Mas o Senhor nos chama a assumir a nossa posição. O que o Senhor pediu para você fazer? Eu não sei, deveríamos saber. Então pergunte, Ele vai falar. Faça. Precisa de uma resposta, essa é a resposta. Faça o que o Senhor mandou você fazer. E se Ele mandou você fazer de louco, você faz também. Se Ele mandou você fugir, você foge. Se Ele mandou você ficar, você fica. Não sou eu que vou te dar a resposta, precisa ser Deus quem te responde. Sabe, quem decide na tua casa? Aí você vai dizer se é você, se é tua mulher, ou se é o Senhor, e você apenas ouve e obedece Ele. Amém, igreja? Eu oro por uma igreja que quer obedecer ao Senhor. Porque a gente tem ideias maravilhosas, mas a melhor ideia é obedecer ao Senhor. Só não obedece quem não ouviu. Quem não ouviu precisa ter vida, voltar a viver. E o Senhor tem vida para te dar, meu irmão. O Senhor tem vida. Fala, faz tempo que eu não ouço Deus. O Senhor tem vida para te dar. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando aqui no nosso horário. Que você tenha um domingo abençoado. Sabe, nessa semana nós nos encontramos nos nossos PGs, né, nos nossos compromissos. E aliás, tem sido um tempo precioso, né? Eu ouço os testemunhos e lá na minha casa a gente tem um PG também. Se você quiser participar, depois você me fala. E aí a gente tem vivido, porque o Senhor nos chama a ser o quê dele? Testemunhas. É essa palavrinha que o Senhor tem para nós. Você precisa contar. Ele não te chama para outra coisa. Esse aqui é meu filho, meu gerente preferido na minha obra. Não. Ele quer que você seja uma testemunha, e testemunha é quem está junto com ele, que viu, que ouviu e que conta para todo mundo. Deus te abençoe, vai na paz, que Deus abençoe esse domingo, a tua semana, em nome de Jesus. Amém.